Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para gravar a palavra da célula de hoje. Eu espero que Deus venha falar com você, assim como falou comigo. E eu já peço que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 4, que é o texto áureo desta mensagem. Vem comigo na palavra de hoje. E vamos ler aqui Isaías 38, diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos de vida. Tema da mensagem de hoje: lições que podemos tirar em meio a uma crise. Aqui Ezequias estava vivendo uma crise na área da saúde. Eu não sei que tipo de crise você tem vivido, se é na área da saúde, se é na área financeira, se é crise de pânico devido a toda essa situação. Eu não sei qual é a crise, mas eu sei que de tudo nós podemos tirar um aprendizado. E eu vou passar aqui para vocês, de acordo com a palavra de Deus aqui, um entendimento que o Senhor me deu ontem através desse início do capítulo 38, a respeito da vida de Ezequias. E o que será que Deus ele quer nos revelar quando passamos por uma crise? O que será que Deus ele quer nos ensinar quando passamos por uma crise? Qual aprendizado nós temos quando passamos por uma crise? Eu não sei se você já passou por uma crise em qualquer área da sua vida, mas eu sei que de tudo nós tiramos sim um aprendizado. Ezequias, ele teve uma atitude correta diante de uma má notícia, ou seja, o profeta foi lá e falou que ele iria morrer, e ele teve uma atitude correta. Nós vamos discorrer aqui a respeito dessas atitudes de Ezequias. O que fez Ezequias quando ele recebeu a má notícia de sua morte? Ou seja, o que fez Ezequias diante dessa crise, de chegar lá uma pessoa e falar para ele que ele iria morrer? Já pensou? Alguém chega com você e fala: olha, tu vai morrer amanhã ou depois da manhã, e eu especifica o dia. O que será que você faria? A Bíblia diz que o rei chorou e ele abriu seu coração a Deus. É o que diz aqui no versículo 2 que a gente acabou de ler, que diz assim: Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Essa experiência de Ezequias nos ensina algumas lições. Primeira lição que essa experiência de Ezequias nos ensina: a oração sempre deve ser o nosso primeiro recurso e não o último. Muitas vezes a gente deixa a oração para ser o último recurso, pensando que a gente falando para as pessoas resolverão a nossa crise que estamos vivendo, e deixamos para falar para Deus em último lugar. Não. A nossa oração tem que ser o primeiro recurso diante de uma crise. E será que diante da crise que estamos vivendo, você tem orado ao Senhor? Você tem dobrado os seus joelhos para orar pela nossa nação? Para orar pelos nossos governantes? Ou será que você tem criticado, falado mal, tacado-lhe o pau nas redes sociais, mas dobrar o seu joelho e orar para Deus, que é Ele que pode resolver? Você ainda não fez isso. Esse tem que ser o seu primeiro recurso diante de uma crise, e foi isso que Ezequias fez. Ele virou para o lado, o rosto para o lado, e começou a orar a Deus. Muitos, no lugar de Ezequias, reagiriam da seguinte maneira, bem diferente. E é isso que a gente tem visto muitas pessoas fazendo. Muitos ficariam tomados pelo desespero. Isso a gente tem visto muito isso hoje. Muitas pessoas tomadas pelo desespero se descontrolariam. Muitas pessoas têm se descontrolado neste momento. Cairiam em profunda depressão, chorando incansavelmente. Também temos visto muitas pessoas fazendo isso. Alguns blasfemariam, culpando a Deus pela situação. Ou seja, quando acontece alguma coisa de ruim, será que você culpa Deus por tudo que tem acontecido? Não, você não deve fazer isso. Alguns se precipitariam ao suicídio. E infelizmente tem acontecido isso. Outros se culpariam acreditando estarem sofrendo algum castigo.
enfim, seriam inúmeras reações. Mas, geralmente as pessoas, em vez de começar orando, elas deixam a oração lá para o final. Ou seja, se você está passando por uma crise, ore a Deus. Seja o seu primeiro recurso, é a oração. Ou seja, só mesmo alguém tomado por uma profunda convicção poderia agir como ele agiu. Ele estava com o corpo debilitado pela enfermidade, mas com o espírito forte. Alguns dizem que Ezequias ele estava com câncer. Alguns estudiosos, eu fui pesquisar sobre isso. Ou seja, ele estava praticamente debilitado. Nestes dias você tem buscado fortalecer o seu espírito? Será que você tem buscado fortalecer o seu espírito com oração, leitura da palavra? Seu primeiro e melhor recurso em meio a tudo isso deve ser sempre a oração. Sempre esteja em espírito de oração e não de reclamação ou de murmuração. Amém? Segunda lição que nós podemos aprender aqui com essa crise que Ezequias teve. Devemos se achegar ao Senhor com sinceridade e objetividade. Aqui, 38:3 diz: e disse a Senhor, Ezequias dizendo, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ou seja, Ezequias foi sincero ao Senhor. Ou seja, devemos chegar ao Senhor com sinceridade, e ele também foi bastante objetivo. Ele não ficou enrolando para falar e para pedir aquilo que ele queria. Uma oração sincera, de todo o coração, objetiva, sem rodeios, sem repetições. Uma oração para atrair a atenção de Deus, para aquilo que você deseja. Será que você tem feito sua oração como mero ritual? Ou seja, aquela oração uma oração repetitiva? Todo dia você chega a Deus e fala: Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado pelo alimento, obrigado pelas pessoas que me rodeiam, e amém, e vai dormir. Uma oração como mero ritual. Ou você tem sido sincero diante de Deus? Tem colocado tudo o que você tem passado diante de Deus? Essa que deve ser a oração sincera e objetiva, a oração que agrada a Deus, não meras repetições. Muitos se acham no direito de serem atendidos por Deus, mas Ele não atende um coração. Deus não atende um coração que ora, está ali orando, mas é fingido, que está dividido entre a luz. Aqui, ó. Será se você está na luz? Ou será se você está em trevas? Muitas das vezes por isso que Deus não responde a sua oração, porque você está em trevas, você está ali, vive no erro, vive no engano, na mentira, e não se humilha diante dele. Ou seja, Deus, ele não vai, não pense que Deus ele está lhe castigando porque você vive no erro, na mentira, nisso e aquilo. Deus ele é misericordioso para nos perdoar, mas nós devemos também tentar viver uma vida de retidão diante de Deus, para que nossas orações sejam ouvidas. Ou seja, se você está vivendo em trevas, você tem que viver ou tentar viver na luz, para que Deus ouça as suas orações. Aqui Ezequias diz: andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. Já pensou se ele não tivesse andado diante de Deus em verdade e com o coração perfeito? Será se Deus ouviria a oração dele? Não sei. Talvez sim, talvez não. Então, na dúvida, é melhor você andar na luz e não em trevas, para que Deus venha escutar as suas orações. Como está a sua vida? Ezequias, ele mesmo sendo um rei, se humilhou diante de Deus, e sua oração que apresentou a Deus foi ouvida e recebida. Terceira lição e última que nós podemos aprender aqui nesse texto de Isaías 38 com Ezequias. Diante da dor, não devemos nos calar, mas apresentá-la ao Senhor. Aqui em Isaías 38:3, ele foi lá, apresentou a sua dor e chorou muitíssimo. Ele não escondeu a sua dor do Senhor, não das pessoas, mas entregue a sua dor que você tem sentido ao Senhor. Chore aos pés do Senhor. Qual dor que você precisa apresentar para Deus que você ainda não apresentou? Você tem exposto para muitas pessoas, menos para Deus, que poderá resolver. Isso é verdade. Muitas pessoas às vezes expõem para muitas pessoas, mas esquecem de expor a sua dor para Deus, porque Ele sim, Ele pode resolver. Chorar não é sinal de fraqueza.
Abater-se não é sinal de derrota. Apresentar sua queixa ao Senhor não é sinal de rebeldia. Eu não sei qual é a crise que você está passando nesse momento. Pode ser a crise de uma doença, como Ezequias. Pode ser a crise de um desemprego. Pode ser o fim ou uma crise no seu casamento. Pode ser depressão ou crise de ansiedade. Pode ser preocupação ou até mesmo pânico com toda essa situação que está acontecendo. Pode ser que esteja buscando explicações em meio a uma tempestade que pode ter lhe assolado. Mas eu quero lhe afirmar que somente Deus pode reverter esse quadro. Somente Deus pode reverter esse quadro. Descanse nele, descanse no Senhor. Apresente suas queixas ao Senhor. Faça suas orações sem repetições de todo o seu coração para Deus, porque Ele pode resolver tudo isso que você esteja passando. Levante seus olhos para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. O meu e o seu socorro vem do Senhor. Coloque o joelho no chão, clame. Somente Ele pode lhe dar saúde, descanso, alívio e paz. Somente em Deus temos descanso, saúde, alívio e paz. Como eu falei, eu não sei qual é a situação que você está passando, porém, Deus, Ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que você pede ou pensa, desde que você passe tudo o que você tem passado a Ele. Gente, essa foi a palavra de hoje, eu espero que tenha falado com você. Lembrando que às 18h30 teremos live lá no Instagram, vou deixar aqui, pra gente se falar um pouquinho. Quem puder estar passando por lá, passe. Vou tentar interagir também com algumas pessoas da célula, então aguardo vocês às 18h30. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês, a saúde, que Deus prospere todos os seus caminhos. É isso que eu desejo e o meu esposo também, em nome de Jesus. Deus abençoe. Beijos.